todos. Eu estou a fazer este vídeo porque hoje Portugal pelo menos acordou em choque. Penso que o mundo praticamente inteiro acordou hoje em choque com o que aconteceu nas eleições norte-americanas. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso e qual é a minha opinião e o que é que eu acho daquilo que aconteceu. Eu gostaria de dizer primeiro que para mim não foi choque nenhum, já estava à espera, mas eu vivo muito dentro do YouTube, eu vivo muito online e os youtubers que eu sigo e os vídeos que eu vejo são muitos youtubers norte-americanos, australianos, canadianos, ingleses, portanto eu estou mais dentro desse mundo do que até aquilo que se passa em Portugal ou aquilo que se passa no Brasil, muito sinceramente. Ou seja, isto para dizer que para mim não foi um choque. Quem fala com americanos e quem estava minimamente atento já sabia que isto iria acontecer, que era de facto a probabilidade mais forte. E porquê é que eu acho que isto aconteceu? Eu acho que isto aconteceu porque pela primeira vez na história tivemos dois candidatos muito maus. Nenhum deles era bom. E esta é a minha opinião, atenção, e a opinião de muitos americanos também, em que não estiveram a escolher o candidato que mais gostavam, estiveram a escolher o candidato que fosse menos mau no meio da confusão. Ou seja, muita gente estava com medo de colocar o Trump como presidente, que acabou por ser isso que aconteceu devido às políticas dele, e as políticas dele passam muito por o querer fazer aquele muro a separar o México dos Estados Unidos, o querer limitar ali certas situações a nível de imigração, aquela postura muito radical que ele tem a nível política, nomeadamente o querer resolver os conflitos que existem todos à força, o querer matar e torturar terroristas, etc. Portanto, são umas políticas muito pesadas e que realmente, se nós olharmos para um país que elegeu há uns anos atrás o primeiro presidente de cor, de repente nós levamos com o oposto. Portanto, agora temos aqui uma pessoa que parece ser um bocadinho, eu não vou dizer racista, porque não foi bem essa a mensagem que ele passou, mas passou aqui uma mensagem de exclusão entre nós e os outros. Não é de todo a mensagem de alguém que vem por bem e que vem para fazer o bem. E depois, por outro lado, tínhamos a Hillary Clinton, que como vantagens tinha o facto de estar envolvida na política já há muito tempo, a vantagem de ter sido casada com um ex-presidente norte-americano, com Bill Clinton, e portanto ela tinha alguma experiência para o cargo. No entanto, ela vinha também a ser acusada de mentiras, a ser acusada de possíveis crimes, vinha com uma história política muito pesada em cima dela, vinha com umas ideias estranhas sobre o espaço aéreo na Síria, que foi isso que eu penso que a arrumou por completo, porque basicamente aquilo que ela queria fazer a nível do espaço aéreo na Síria iria obrigar a serem enviados cerca de 100.000 soldados norte-americanos para a Síria e iria provavelmente iniciar uma guerra com a Rússia. E os russos não são exatamente um povo com quem se deva brincar e, portanto, o mais provável era sair dali uma guerra muito complicada entre os Estados Unidos e a Rússia, que depois iria envolver a NATO, etc., e teríamos a Terceira Guerra Mundial. Não que eu não acho que o Trump não seja capaz de fazer uma Terceira Guerra Mundial também, mas digamos que com ela nós tínhamos a certeza que iria haver aqui uma espécie de ataque poderia provocar os russos e com ele há de atacar alguém, porque ele é muito impulsivo, mas pelo menos não tínhamos aquele choque direto de vamos atacar a Rússia. Aliás, o Trump até falou sobre o Putin e disse que achava que o Putin era um excelente líder e, portanto, ele não se iria colocar necessariamente contra os russos. Já contra a Coreia é outra história e os norte-coreanos nem sequer estavam a querer aceitar a eleição do Donald Trump. Ou seja, escolhêssemos um, escolhêssemos outro, era sempre mau, ia ser sempre complicado e já se tinha aquela noção de que em princípio ganharia o Trump. O que é que me faz alguma impressão? O que me faz aqui impressão é, ponto número 1,
Porque é que os americanos, quando tiveram a hipótese de escolher entre o Bernie Sanders e a Hillary Clinton, foram parar à Clinton e colocaram completamente de parte o Bernie Sanders, que era uma pessoa que tinha todo o perfil para chegar a presidente, e se fosse ele na corrida em vez dela, eu penso que ele teria ganho ao Donald Trump sem problemas. Outra coisa que me faz alguma impressão é porque é que, se a maioria dos americanos estavam a pensar que fosse um, fosse outro, eram os dois maus, porque é que tomaram a postura de não ir votar, ou porque é que tomaram a postura de fazer um voto nulo, ou porque é que tomaram a postura de ter que escolher necessariamente entre os dois grandes, quando eles tinham mais dois candidatos, mais dois. A Jill Stein ficou com 1% dos votos, o outro candidato ficou com 3% dos votos. Portanto, não se compreende, se nós tínhamos uma nação inteira descontente com a escolha dos dois candidatos principais, porque é que eles não votaram nos outros candidatos mais pequenos? Porque é que eles consideravam que isso seria um voto nulo? Voto nulo foi terem ficado em casa. Voto nulo foi não terem feito nada em relação a isso. Não seria voto nulo terem ido e terem votado nos outros. Em Portugal acontece exatamente o mesmo. Nas últimas eleições que nós tivemos, ninguém gostava dos candidatos, nem do PSD, nem do candidato do PS, mas basicamente as pessoas tinham aquela noção que tinham que escolher entre o candidato do PS ou o candidato do PSD, porque se votassem noutros candidatos o voto seria nulo. E então o resultado foi, ou foram votar num desses dois, ou então ficaram em casa, não votaram, não fizeram nada. E isto é uma tendência que agora teriam sido eleições excelentes para parar com esta tendência. Teria sido um momento para vamos votar noutro candidato. Porquê é que tem que ser sempre nos dois principais? Nos Estados Unidos aquilo que se diz é que este voto, esta eleição do Donald Trump foi uma maneira de se revoltarem contra o sistema, se revoltarem contra aquele esquema político em que nós temos os amigos dos amigos dos amigos e os familiares, etc., a entrar. Se queriam ir contra o sistema, votassem nos outros. Ou seja, não havia só Hillary Clinton e Donald Trump, haviam mais duas pessoas ali. Por que não colocar o voto nesses dois? Porquê é que em Portugal tem que ir para o PSD e para o PS? Porquê é que não votam nos Verdes? Porquê é que não votam no Partido Popular? Porquê é que não votam nos comunistas? Eu não estou a dizer que uns sejam melhores do que outros, mas pelo menos não são os dois principais. Se não gostam dos dois principais, votem noutros. Ninguém vos impede, temos liberdade de escolha. Os candidatos estão lá por alguma razão. E, portanto, para todas estas pessoas que estão espantadíssimas em Portugal, ai, como é que isto é possível? É possível porque as pessoas não se estão a mexer da maneira correta. Se estão contra alguma coisa, revoltem-se. Falem, mexam-se, agarrem nos vossos votos e façam os vossos votos contar. Façam com que os vossos votos marquem a diferença. Votem noutro candidato. Não gostam da Hillary Clinton? Não gostam do Donald Trump? Tem mais dois. Porquê é que, se não votarem num daqueles dois, já não votam em mais ninguém? Ou então são obrigados a escolher entre duas pessoas que não gostam? Ultrapassam completamente. Há outras formas de protestar que não é o ficar em casa e não fazer nada. Há outras formas de protestar, que é ir votar em alguém que ninguém está à espera que ganhe e que ninguém está à espera que vá ter os votos. E isso não acontece, nunca é feito. Eu acho que isto vai correr mal, como é óbvio. Se fosse a Hillary, eu também acharia que ia correr mal. Portanto, eu no meu caso não gostava nem de um nem do outro. Acho que seria mal de qualquer das maneiras. Acho que vamos ter problemas com qualquer um destes dois candidatos. E neste momento, mais do que nunca, acho que temos que nos agarrar à fé e temos que nos manter tranquilos, ver o que aí vem e esperar pelo melhor. Mas eu gostaria que realmente as pessoas ficassem com esta ideia. Não havia necessidade. Havia mais dois candidatos, os votos podiam ter ido para o outro lado, não era obrigatório ser para um destes dois. E para mim o grande choque foi quando o Bernie Sanders foi colocado de lado para a Hillary Clinton ficar na parte democrata, e o outro choque foi quando os republicanos começaram a apoiar o Donald Trump, apesar de não concordarem com tudo aquilo que ele dizia. Porquê é que fizeram isso? Portanto, o grande choque para mim não foi hoje, o grande choque aconteceu quando o Bernie Sanders foi afastado da corrida e quando o Donald Trump passou a ter apoiantes. Fica aqui para reflexão de todos nós, o que é que está a acontecer, o que é que nós andamos todos a fazer afinal.
Esta foi a minha opinião, sei que não deverá ser uma opinião se calhar muito popular, mas é aquilo que eu acho. Se não gostam de 2 candidatos principais, votem noutro. Eram 4 candidatos, não eram 2. E as eleições foram sempre tratadas como se só existissem 2 candidatos quando eles eram 4. Haviam mais pessoas em quem votar. E a escolha foi ou não votam ou votam necessariamente num dos dois, mesmo não gostando de nenhum. Não é surpresa, os americanos já estavam à espera disto, dos americanos que iam votar estavam muito já do lado de Donald Trump, e depois haviam aquelas pessoas que não diziam em quem iam votar, estavam a fazer segredo do seu voto, exatamente porque não tinham coragem de admitir que iam votar no Trump, porque sabiam que isso não seria politicamente correto. E pronto, fica aqui a minha opinião, espero não ter ofendido ninguém. Nós, se queremos mudar o sistema, temos que mudar a maneira como nos comportamos também. Não concordamos como as coisas estão, então vamos fazer qualquer coisa diferente. Não é ficarmos em casa sem fazer nada ou votar necessariamente num dos 2 grandes. Era só isto que eu queria dizer. Espero que tenham todos um resto de uma semana fantástica e vamos ver o que é que o futuro nos reserva agora com esta situação. Até à próxima. Obrigada.